Salve, salve! O que Freud explica, a gente complica. A gente está aqui para mais um episódio do nosso Psicocast. Dessa vez eu trouxe aqui uma convidada especial. Muito prazer, meu nome é Vitória. A Vitória é psicóloga formada, a gente se conheceu durante a graduação. Eu sou a Alice, eu sou farmacêutica, eu estou na minha segunda graduação, já estou na metade do curso de psicologia. E a gente veio aqui responder a caixinha de perguntas no Instagram de vocês. Quem quiser nos seguir nas redes sociais, vai estar aparecendo na tela em algum lugar aí. E antes de mais nada, vamos à palavra do nosso patrocinador. A gente separou algumas perguntinhas para vocês no nosso Instagram, mas antes a gente vai para a palavrinha do nosso patrocinador. Se você quer ter sorrisos perfeitos para encantar o boy magia ou a girl magia, procure o Bruno. Ele é o melhor odonto da região e é isso. A primeira pergunta foi do... Olha, A primeira pergunta foi do Matheus através do meu Instagram e seria sobre as drogas de abuso. Ele perguntou pra gente qual a nossa opinião, se a gente acha que a maconha é realmente a porta de entrada para outros vícios. Qual que é a sua opinião? eu acho que a maconha ela é uma droga, é uma coisa que a gente precisa sim tomar um cuidado, mas eu não diria que ela é a porta de entrada para outras drogas justamente por conta dela ter além dela ter sua finalidade terapêutica, né, medicamentosa, que os principais avanços que a gente tem hoje em dia no mercado para Alzheimer e Tourette principalmente, vem da cannabis, mas enquanto a maconha recreativa, se você for pegar estatisticamente, as pessoas que fumam maconha, geralmente elas consomem apenas essa droga. Podem até já ter experimentado uma coisa ou outra antes, mas elas ficam mais na maconha. Até porque o efeito dela, né, é um efeito diferente, um efeito calmante, então por isso ter um efeito diferente do álcool, né, para aquela pessoa, por exemplo, pode ser que ela talvez fique só aí, né? Sim, sim. E se você for parar para pensar, tem um dado muito interessante que a cada 100 usuários de maconha, apenas 9 desenvolvem dependência. Então, comparando com outras drogas, ela tem um índice um pouco menor, né, de dependência, apesar de ter sim malefícios, especialmente se ela é feita antes do uso adulto. O que é o uso adulto? É o uso antes dos 21 anos, que é quando o seu cérebro está totalmente formado. Ela vai acabar tendo efeitos, né, danos na parte cognitiva, na parte de memória, e costuma-se ser irreversível. A gente ainda não tem estudos que provam que, né, as pessoas que tiveram danos por usar precocemente tenham tido algum tipo de reversão, apenas algumas melhoras com alguns tratamentos, mas reversão. A dica para você, Matheus, dar uma pesquisada para você ver a sua opinião sobre e ver, né, se você está na idade ou não, porque aqui no Insta não fala a sua idade, então acho que seria uma boa para você dar uma pesquisada e ver. E é muito importante também saber sobre redução de danos para quem quer consumir, né, já na idade adulta. E também se você tem histórico de alguma psicopatologia na sua família, em salvo da esquizofrenia. A maconha sozinha ela não vai desencadear esquizofrenia ou qualquer outra psicopatologia, mas se você tem alguns requisitos, vamos falar assim, algumas coisas somadas, exato, ou você faz uso de alguma outra substância junto com a cannabis, então é uma coisa a se atentar. Se é dependente de algum tipo de medicamento, como por exemplo hipertensivo, antipsicóticos, tem que tudo ser muito bem analisado em conjunto. E se você também tem histórico de dependência química de qualquer substância na sua família. Sim. Pois há uma chance de você desenvolver uma dependência, a chance é um pouco maior, no caso. Podemos ir para a segunda pergunta? Podemos ir para a segunda pergunta. A segunda pergunta vem da sua xará, outra Alice, e ela perguntou por que o álcool é uma das substâncias que mais viciam atualmente. As substâncias lícitas, elas têm um grau de vício um pouco maior, muito pela questão social. Quando a gente sai para beber, a gente sai para beber. Se tem uma bebida no meio, uma bebida que ela une as pessoas socialmente. Ela une as pessoas socialmente, ela está no meio de festas. Ainda há propagandas do álcool, né? A comercialização tem uma glamourização, né? Você vai comemorar uma coisa, você vai tomar um champanhe. E é uma droga que ela é mais aceita socialmente. Mesmo o cigarro, que também é uma droga lícita, ele não é tão aceito socialmente quanto
o álcool. Então, por essa normalização, a chance de você entrar numa dependência é um pouco maior pelo contexto social. A gente sempre tem que avaliar a questão biopsicossocial, porque tudo isso tem influência com a criação de uma possível dependência ou abuso de substância. Ótima resposta. Espero que tenha te superado suas expectativas, Alice. A próxima que eu separei aqui é do Leonardo. E ele pergunta se é verdade que os medicamentos comuns, os sem receita que ele consegue comprar na farmácia, se eles não são seguros 100%. Uma pergunta interessante. E eu posso dizer, Léo, que na verdade todo medicamento não tem 100% de segurança. Eles têm os testes no laboratório, todos muito bem padronizados, mas o abuso faz mal. E acho que a doutora pode falar mais dessa área, mas o que eu te digo é que não são 100% seguros, nenhum. Nem que seja um comprimido para uma dor de cabeça ou um remédio um pouco mais forte. Eu diria que nenhum é 100% seguro, porque cada um tem a sua janela terapêutica e a sua janela tóxica. Então vai depender muito da dose, do seu organismo, do tempo, você está tomando, do intervalo que você está tomando. E aí, doutora? Eu acho que você falou tudo, é basicamente isso. Sempre ficar atento de quando em quanto tempo você pode repetir a dosagem. A bula é o lugar mais seguro para você conferir as informações sobre o medicamento, né? Porque acho que houve até casos durante a Covid, Sim, não é? Durante a Covid tiveram casos que pessoas tiveram insuficiência renal devido ao uso de dipirona. E também tiveram alguns casos um pouco mais recentes, saindo um pouco do acontecimento da pandemia, de pessoas que tiveram o uso de Torcilax, infelizmente tiveram uma insuficiência hepática devido à quantidade. Que usaram aquele medicamento de repente por 30 dias seguidos, 20 dias seguidos, e que de repente já tinha alguma sensibilidade a algum órgão, alguma predisposição. E infelizmente eles desenvolveram isso. Então são bons exemplos para você saber que na verdade vai depender da dose, da quantidade e dos dias que você vai tomar, né? E novamente a questão social, né? Da onde você está inserido, afetando um pouco, né, essa parte do uso de medicamentos, de drogas, porque a gente tem pra gente que por não ter receita é um medicamento mais tranquilo, né? Então às vezes tem um abuso por parte de falta de conhecimento. Sim, com certeza. Podemos ir para a próxima? Podemos? A próxima pergunta é da Bia e ela pergunta qual que é a diferença das medicações hipnóticas e dos benzodiazepínicos. Bom, na verdade o mecanismo de ação de ambas é muito semelhante, né? Sim. Mas a principal diferença é que os hipnóticos, eles dão uma espécie de sonambulismo. É como se você vai ficar relaxado, é uma medicação que ela é mais voltada para você dormir, ela é mais específica para isso. Já os benzodiazepínicos, eles são usados para crises de ansiedade, às vezes para manutenção de anticonvulsivantes também. Anticonvulsivantes, uma manutenção às vezes de alguma medicação que você está tomando antidepressiva, né? Mas os hipnóticos, eles dão um efeito, como é que eu posso dizer? É como se você ficasse sonâmbulo, entende? Você fica sonâmbulo, tanto é que tem pessoas que fazem compras, às vezes, sob o efeito do Zupidem, por exemplo, que é um hipnótico, que eu acho que é talvez o mais conhecido, e aí acabam fazendo compras online ou alguma coisa que não se lembra. Tem doces fáceis hoje em dia, porque está sendo um pouquinho mais fácil de comprar do que, por exemplo, um diazepam, que talvez você deve conhecer. Então, ele, por ser um pouquinho mais fácil, está tendo um certo abuso dele, porque tem a questão da dependência também, né? Sim, Quanto sim. mais eu tomo, mais eu vou querer. E aí, daqui 2 meses, o meu corpo não vai ter o mesmo efeito para eu conseguir dormir com um comprimido. Aí eu vou ter que tomar 2, vou ter que tomar 3. Então, tem essa questão também. E a questão da dependência, às vezes, não é nem só de você aumentar a dosagem do remédio, mas de você não conseguir dormir sem. A dependência é justamente isso. Você não consegue ficar sem a substância essa que é produzida fora do seu corpo, né? Que é o E que por não conseguir ficar sem, você vai ter que aumentar. 4 comprimidos, 5 comprimidos. Isso. Bom,
Temos somente mais 2 perguntas que eu separei aqui. A terceira é da Maria Vitória. E ela está perguntando pra gente, doutora, qual que é a diferença entre os psicóticos convencionais e os atípicos? Bom, acho que eu posso tentar te responder um pouco, viu, Maria? E a diferença são que os convencionais, eles têm mais efeitos extrapiramidais, por exemplo, tremores, ganho de peso, e por conta desses efeitos, talvez caminhar para a via do atípico seja um pouco mais fácil. Não significa que não vai ter efeito, porque para o organismo acostumar leva um bom tempo, né? Se tratando de antipsicóticos, não vai ser coisa de 1 semana nem de 15 dias, vai demorar um bom tempo para o seu organismo se adaptar àquilo. E a diferença para os atípicos, por exemplo, a quetiapina, que você deve já ter ouvido falar, é que ele tem menos efeitos extrapiramidais, ele não vai ter tanto tremor, né, no seu corpo, você vai ganhar um certo peso, mas não vai ser tanto quanto os mais convencionais, não é, doutor? Sim, e uma coisa importante de falar é que é muito importante avaliar qual remédio você vai usar se você faz uso de outras medicações para evitar problemas como interação medicamentosa. Sempre avaliar se o medicamento que você está tomando, você pode ingerir álcool e se você pode, qual é a quantidade segura para que ele não perca o efeito ou que ele não tenha algum outro efeito indesejado no seu organismo. Se você tem predisposições à hipoglicemia, porque os antipsicóticos têm certo interação nessa área, então é muito importante, porque ele pega na glicose, nas hipoglicemias tipo 2. Então é bem importante também ver isso, como que é o seu corpo, né? As suas predisposições, o que você tem ou já teve um dia. Acho que é isso. Nossa última pergunta? Já estamos encaminhando para a última. Enquanto ela vai separando a última pergunta, aproveitem e sigam a gente no Spotify também. Nas nossas redes sociais também e no YouTube. Bom, então indo para a última, sobre o lítio. Essa daqui veio de São José. Ele já é um senhor e ele gostaria de saber por que o lítio é um medicamento complicado de fazer uso, porque a filha dele parece que está usando, então ele gostaria dessa resposta para saber. Tá, o lítio ele é um estabilizador de humor, ele é um pouco mais... Ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens de utilizar ele. Geralmente ele é muito indicado para casos de pessoas que são bipolares, com transtorno de personalidade bipolar, e ele também tem estudos que comprovam a eficácia dele em combater ideações suicidas. Então, às vezes o paciente ele pode não ser bipolar propriamente dito, mas está tendo uma depressão muito profunda e casos de tentativa de suicídio. Casos de tentativa de suicídio, ele é muito utilizado nessa finalidade. O negócio do lítio é que por ele ter o lítio mesmo, né, o carbolítio, ele é como se fosse um mineral, um certo metal que você encontra e ele tem finalidades terapêuticas. Ele foi descoberto por volta dos anos 90. Não me recordo muito bem a data, vou colocar aqui para vocês a data correta. E ele precisa de um acompanhamento médico. Você precisa fazer exames periódicos mensais para avaliar a atividade hepática do seu corpo, né? Porque o que acontece? Se o seu corpo recebe lítio demais, ele acaba sendo muito tóxico. A janela terapêutica dele é muito curta. Só que se ele recebe de menos, não tem a finalidade terapêutica. Então você tem que manter ele na dosagem correta e tomar cuidado para não acarretar em nenhum outro problema. Prestar atenção também nas interações medicamentosas, que a pessoa também pode ter. E é isso, é uma área assim, um pouco mais complicada, que eu não atuo muito, mas foi muito interessante saber disso, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Semana que vem a gente vai ter aqui o psicólogo Rony. Ele vai estar falando sobre fenomenologia e existencialismo e vai estar falando sobre como ele lesiona as suas aulas. E é isso. Aguardo vocês até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.